A gente vai falar sobre uma proposta que derruba o aumento, ou melhor, da proposta que derruba o aumento do IOF na pauta da Câmara e que deve passar tão fácil quanto uma faca quente num tijolo de manteiga, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Bom dia a todos. E por que aí, Megali, essa perspectiva, essa tendência? Porque a aprovação do regime de urgência dessa proposta passou com mais 300 votos, né? Então, é favas contadas, né? Essa proposta deve entrar e, por ser votação ainda remota, não deve enfrentar muita resistência, né? Quem vai realmente subir lá na tribuna para defender aumento de imposto? Isso é sempre muito delicado. Agora, Megali, a gente estava falando, inclusive, desse clima aqui de paradeiro, esvaziamento do Congresso em função das festas juninas e entra a proposta. Ontem à noite, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que a matéria entraria na pauta, o que pegou o governo de surpresa. O governo já estava respirando aliviado aí, com essa semana esvaziada no Congresso Nacional, depois de muitas derrotas em vetos, justamente nessa proposta do regime de urgência para derrubar o IOF, mas entrou na pauta. Claro que há uma insatisfação hoje de parlamentares, principalmente em relação a emendas, né, que foram acordadas e não foram liberadas. Agora, tem que lembrar o seguinte, o IOF ele deve cair, o aumento do IOF deve cair. A gente tem aquela medida provisória que já foi editada, que visa compensar a derrubada do aumento do IOF, mas o governo estava esperando que isso fosse algo escalonado, que tivesse ali um prazo de transição, porque a medida provisória ela cria lá compensações, mas são questões complexas, tributárias, que tem prazos, tem noventena, demora aí, vai demorar realmente meses para começar a valer, e derrubando o IOF, a gente cai num limbo aí. Então o governo tem que cumprir o arcabouço fiscal, regras fiscais, não tem recurso no orçamento, o Congresso Nacional deve derrubar o aumento do IOF, e aí a consequência deve ser mais contingenciamento, congelamento, corte de despesas, e deve afetar, inclusive, as emendas parlamentares. A gente está falando num orçamento que está apertado e tem uma previsão de mais 50 bilhões de reais de emenda, não tem muito para onde correr, né? Vai ter que cortar a educação, saúde, mas também emendas parlamentares, né? Então essa vai ser a consequência da derrubada do aumento do IOF, que pegou muito mal, gerou praticamente uma união nacional quanto ao aumento desse imposto. Então hoje a gente deve ver o último capítulo aí dessa novela. Finalmente o aumento do IOF deve cair aqui no Congresso, viu, Megali?